Sejam todos muito bem-vindos a este novo Academia Conversa sobre a solidão da mulher negra, onde vamos falar com três maravilhosas oradoras sobre o tema. Este é o último evento promovido pela Alminho no âmbito do projeto Black History Month. E no final a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas, onde vocês vão poder colocar suas perguntas aqui no chat. Então, apresentando nossa primeira oradora, Shana Carson, é psicóloga clínica, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos de Portugal, European Psychology Association Member, mestranda em Estudos Africanos na Universidade de Lisboa, pós-graduada em Psicologia Clínica pela PUC-Rio, terapeuta de casal e família, especialista em Psicologia e Diversidade, coautora do livro Gênero e Imigração, Retrato das Brasileiras em Portugal durante a pandemia da Covid-19, diretora do Departamento de Sororidade e Entreajuda no Instituto Mulher Negra em Portugal, IMUNE, cofundadora do Papo Preta, Saúde e Bem-Estar da Mulher Negra, consultora, palestrante e ministrou cursos de psicanálise e racismo com o coletivo IgG. Agora, a nossa próxima oradora, Ana Cláudia Lemos Pacheco, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, São Paulo, 2008, com o tema de pesquisa sobre mulher negra, afetividade, gênero, raça e solidão. Mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Bahia, em 1998, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, 1992-1993, é professora titular A, Sociologia da Universidade do Estado de Bahia, UNEB, Campus 1, é professora permanente do mestrado Stricto Sensu em Relações Étnicas e Contemporaneidade da Universidade Sudoeste da Bahia. Agora, também temos Stefane Ribeiro, arquiteta, escritora, palestrante e feminista negra, que acredita na arte, design e cultura como papel fundamental do ativismo negro interseccional e na responsabilidade social do arquiteto para uma sociedade mais justa e igualitária. Já teve seus textos postados em diversos portais, entre eles Art Daily, Vitruvius e Casa Vogue. Recebeu em 2015 da Assembleia Legislativa de São Paulo a medalha Teodosnina Ribeiro, que homenageou seu ativismo em prol das mulheres negras. Foi uma das autoras do livro Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, de Heloísa Buarque, de Holanda, vencedor do Prêmio Rio. E no ano de 2018, peço desculpa, foi uma das brasileiras entre os afrodescendentes mais influentes do mundo, segundo o prêmio Most Influential People of African Descent, MIPAD, na sigla em inglês, e Forbes Under 30 no ano de 2020 na categoria Design, Arquitetura e Urbanismo. Em 2020, tornou-se apresentadora do Decoro no GNT, no qual é responsável em transformar o cotidiano em um cômodo da Casa de Famílias pela Arquitetura e Decoração. Membro e fundadora do Isso Não é um Estúdio. Então, vamos começar agora com as apresentações. Xênia? Xênia, o seu áudio está desligado. Boa tarde, noite, Brasil. Boa noite, Portugal. É um enorme prazer, obrigada pelo convite. Saudações às queridas colegas de mesa, irmãs maravilhosas, muita honra, né? Que mesa potente, muita boa sorte da minha parte. Enfim, estou aqui representando o Instituto da Mulher Negra de Portugal. Bem, enfim, eu já vou passar para o assunto, né? Sobre o tema, temos uma especialista, que é a professora Ana Cláudia, né? Eu acho que vai discorrer muito bem, e eu vou falar de um lugar muito particular, né? De um lugar muito localizado, que está aí quase com um lugar, um micro-organismo dentro de uma lógica de saúde mental, que é algo muito amplo, né? Eu estou falando do lugar da psicóloga clínica e, consequentemente, só aquela mulher que ouve histórias, né, experiências de solidão de 8 horas da manhã até 23 da noite, de mulheres negras. Então, é desse lugar social que eu falo, né? De negra, mulher, que raça vem antes de gênero, imigrante, psicóloga clínica, enfim. Então, vamos lá, né? Pensando assim no termo solidão, né? Acho que a professora ela vai discorrer muito melhor, não é? Enfim, como a gente faz, eu como psicóloga clínica, né, sob a luz da filosofia ocidental, né? Solidão, o que seria, né? Solidão é algo inerente à condição humana,
da existência, tá? Está no espectro da humanidade, tá? É um fato que nós somos forjados, né? A partir do olhar do outro, em certa medida, e as relações que nós vamos construindo ao longo da nossa vida, né? E que são muito importantes na constituição de nossas subjetividades, tá? Então, nesse jogo, né, que existe um existir que é muito solitário, algo da ordem do individual, que é intocável, que somente nós damos conta e que não está no alcance do outro. Isso é uma condição humana. Tá? E aí vem um exemplo, né, muito simples, por exemplo, o orgasmo. O orgasmo a gente tem compartilhado, ou também a gente faz sozinho, né? É uma experiência muito única. Geralmente as pessoas perguntam, e aí, foi bom para você? Você gozou? Né? Mas isso não está no campo do outro, né? Depende de ser falado. E aí, aí eu vou repetir um termo que eu usei, condição humana. Tá? Existem certos grupos sociais que sofrem processos de desumanização histórica e, consequentemente, diversas exclusões. Tá? As relações, elas são importantes para existirmos. Tá? E é a forma como as sociedades são estruturadas. Elas produzem códigos, enquadramentos e anseios sociais. Tá? Por exemplo, anseios sociais. Família, todo mundo quer ter família, né? A maioria das pessoas quer ter família. Casamento, relação, né, afetiva, conjugal, amorosa, trabalho, que é uma dimensão importante da vida. Né? Então, nesses anseios, nessa participação, né, desses enquadramentos, nós vamos construindo alianças, né, ao longo da nossa vida, pautada em desejos que muitas vezes são atravessados por esses discursos sociais, por essas construções. Então, pensar na solidão da mulher negra, a solidão da mulher negra, né, quando eu ouço os relatos dentro de uma clínica voltada para atender mulheres negras, está determinantemente ligada à desumanização e exclusão, e o que acarreta dor e frustração. Tá? E como isso aparece na clínica psicológica? Né? Toda vez que nós levantamos, né, a pauta da solidão da mulher negra, a gente rapidamente faz uma alusão ao mercado afetivo, à monoparentalidade, o celibato compulsório, a solteirice, a objetificação dos corpos das mulheres negras. Isso realmente faz parte, está muito no campo experiencial das mulheres negras, né? E não faltam histórias e pesquisas, né, que discorrem muito bem sobre esse assunto. Mas eu não posso deixar de pontuar aqui, né, que por uma discussão honesta, né, é importante lembrar que a mulher branca, tá, ela angaria capital social com a desumanização dos nossos corpos, em corpos e experiência. Tá? Isso é um fato, né? A gente tem que levar isso em consideração. Né? E continuando a minha discussão, né, entretanto, a clínica, né, na clínica, a questão da solidão da mulher negra, ela ganha proporções inimagináveis. Tá? A mulher negra, ela enfrenta uma crise de alianças, de parcerias, desde a tenra idade. Tá? Isso pode iniciar tanto no núcleo familiar, quanto no ambiente clássico de exclusão social, que é a escola. Né? A escola é uma experiência muito difícil para crianças negras. Tá? Então, a menina negra, por exemplo, né, ela enfrenta desde muito cedo experiências de humilhação, de subjugação e, consequentemente, experiência de solidão, porque não tem ninguém para defender. Né? E quando se é criança, a gente não tem recursos psicológicos, né, em termos de estrutura, para nomear essas experiências traumáticas, e a gente sabe que experiências traumáticas, elas não têm tempo, não têm espaço, elas ficam soltas,
né? E são revividas, né? Toda vez que a gente enfrenta experiências traumáticas, essas antigas elas emergem, né? E causando, né, novamente experiências de dor, de sofrimento psíquico. Então, na clínica, a exclusão, a solidão, o desamparo, ela aparece em relatos, né? Além do que a gente conhece, né? Quando a gente fala do tema da mulher negra, da solidão, né? Por exemplo, a mulher negra, quando traz o relato de não validação e apoio da família, né? Que isso também está dentro do campo da crise das alianças. A mulher negra, por exemplo, que traz o relato que está dentro de uma relação formal, ou casamento, ou concubinato, ou relação de namoro, mas que vive também o desamparo, a invisibilização, né, do parceiro, da parceira, de suas demandas. Isso também corporificado uma experiência de solidão. A mulher negra, por exemplo, eu que estou radicada na Europa, né, que venho de um percurso onde começo lá atrás, né, a trabalhar com uma comunidade negra, sobretudo com mulheres negras, que eu devo tudo às mulheres negras, o que eu faço hoje, né, graças às mulheres negras, né, terem confiado suas experiências, né, hoje radicada na Europa, eu atendo muitas mulheres negras que estão em relações interraciais, por exemplo, né? E essa é uma relação assim muito específica, onde frequentemente a gente ouve relatos, né, de mulheres negras que têm a sua experiência, que é uma coisa muito particular, muito peculiar, deslegitimada por seus parceiros brancos, porque a experiência de ser negro no mundo é uma coisa muito, muito única e está muito fora do campo, né, de pessoas brancas, né? É muito engraçado porque se construiu historicamente, né, certezas e verdades sobre nós, mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas brancas não nos conhecem profundamente, né? Só através de mitos, conjuntos de estigmas, né, e que são, né, expressados através de discriminação, o preconceito e o racismo. Né? Outra experiência, né, que aparece muito são mulheres negras, que eu atendo também mulheres negras que estão em posição de destaque, mercado corporativo, e a experiência de solidão nesses espaços que são muitas vezes hostis, né, e que elas têm dificuldade de formar alianças nesses espaços, né? Então, o que eu percebo na clínica? Que há essas diferentes exclusões, né, são mensagens muito fortes, substanciais. E, com o tempo, as mulheres negras elas vão incorporando a ideia de que elas não são merecedoras de viver outras realidades, construir outras experiências, né? E qual é o meu papel? Criar um espaço para que a gente possa, né, abrir, né, uma discussão, uma reflexão e possibilidade de construir outras experiências. Tá? Então, qual é o trabalho possível numa clínica que acolhe mulheres negras? Né? Primeiramente, eu penso a clínica, né, diferente de uma psicologia tradicional, né, dentro daqueles moldes, a gente sabe que a saúde pública, a psicologia, a saúde pública em geral, ela não foi construída para atender corpos como os nossos, né? Principalmente a psicologia, que é uma ciência branca, né, que foi construída para atender um certo grupo social, né, que é o grupo branco, burguês, classista, elitista. Ainda bem que a psicologia ela tem mudado, né, de cara de representatividade os últimos anos, isso é muito bom, né? Mas eu penso a minha clínica como um lugar político, né? Um quilombo, um lugar de acolhimento e proteção total, livre das lógicas e das discriminações e das violências, porque as mulheres negras precisam de espaço seguro, totalmente seguro, para colocar a sua voz, suas experiências, e a gente imagina, né, como é que né, poderosa a experiência
de mulheres que podem ter suas experiências legitimadas e acolhidas, mulheres essas que têm um histórico de silenciamento, de desumanização sistemática, né? E a gente tem, claro, um arcabouço teórico, né, transgressor, porque o nosso percurso acadêmico, a gente não, né, geralmente não temos acesso a essas epistemologias, né, antes invisibilizadas, né? Então, temos autores, né, que ajudam os psicólogos, né, que se debruçam a esse tipo de clínica, né? Eu posso citar aqui a Neuza Santos, né, na obra Tornar-se Negro, o Fanon em Pele Negra Máscaras Brancas, a Isildinha Batista, que é uma psicanalista maravilhosa, que acabou de lançar o livro, né, a Cor do Inconsciente. Então, assim, são obras, né, a Lélia Gonzalez, né, o feminismo negro, né, enquanto instrumento teórico, metodológico, nos dá muito instrumento para pensar uma clínica, né, voltada para a mulher negra. Né? E esses caminhos, né, esses autores, pela primeira vez, nos faz pensar, né, num sujeito negro na primeira pessoa, na experiência, na sua experiência, né, e colocar o racismo enquanto fonte de adoecimento psíquico. E aí, muitas vezes, né, durante o decorrer do processo, claro que isso, né, acarreta uma tomada de consciência, as mulheres negras se depararem com essa tomada de consciência. Eu realmente estou sozinha, né, apesar de ser uma realidade dolorosa. E aí eu lembro muito da Vilma Piedade, que é uma companheira maravilhosa, né, quando ela discorre sobre dororidade, né, enfatiza a necessidade da gente transformar dor em potência. Então, frequentemente, por exemplo, durante o processo, né, psicoterapêutico da mulher negra, ela tem a oportunidade de redimensionar seus afetos e construir estratégias de autoproteção. Tá? Então, antes, uma solidão que é dolorida, né, que é difícil, uma realidade dura, né, ser transformada numa solidão política. Outro dia eu vi a Carla Cotirene, por exemplo, nas redes sociais, falar: não, a solidão da mulher negra é política. Política no sentido de que é uma realidade e a mulher negra, eu não vejo outro ser humano que tenha um maior poder de resiliência do que mulher negra. Né? Então, é tomar essa experiência e transformar essa experiência de escolhas, de não aceitação de certos lugares, não aceitação de certa subjugação, né? E coisas que lhe fazem mal, que trazem sofrimento. Tá? Então, um questionamento da rede de apoio, né? Muitas vezes dos amigos, da família, dos relacionamentos, e pensarmos juntos em estratégias de enfrentamento. Isso é um trabalho só da mulher negra? Não. Porque o mais interessante é que a mulher negra, embora seja aquele sujeito que mais sofre violências, ela também se vê num estado de ter que dar conta disso tudo sozinha e trazer resoluções sempre sobre as questões que tocam a sua experiência, como ninguém mais em sociedade tivesse essa responsabilidade. Então, a sociedade tem que estar implicada nesse processo. Como? Primeiro, admitir que, enquanto sociedade, nós produzimos tais violências, tá? E negamos a humanidade da mulher negra, tá? E que o seu sofrimento psíquico e o seu adoecimento não é uma questão para a maioria das pessoas, tá? Inclusive, é muito conveniente, né, para a maioria essa invisibilização, tá? Em todos os aspectos, isso porque existem ganhos secundários para outros grupos sociais. E aqui eu encerro, né, a minha exposição, abro espaço para as outras colegas, que eu estou muito curiosa em ouvir, para a gente poder colocar fogo nessa discussão, minhas amigas.
Ai, muito obrigada, Xênia, foi uma ótima intervenção. Agora passamos a palavra para a Ana Cláudia. Boa noite a todas. Aqui a gente diz a todas, a todos e a todes, ampliando o gênero, tá certo? Para aquelas pessoas que não se identificam com o binarismo do gênero. Então, a todos também. Eu queria muito saudar aí as organizadoras desse evento, né? Essa atividade de hoje, a academia, a conversa, acho que é uma iniciativa muito importante. Eu fiquei muito empolgada e também, assim como a doutora Xênia, eu fiquei muito curiosa, né? Eu disse, eu quero saber, porque é um tema sobre solidão, de fato, é um tema que surgiu, digamos assim, no século XXI, nas primeiras décadas do século XXI, como tema não só de pesquisa, mas como um tema relevante do ponto de vista de um campo político, né? De um ativismo político. E isso foi se ampliando e se estendendo para outras dimensões. Então, eu fiquei muito feliz. Eu quero dialogar com a Xênia, eu quero dialogar com a Stefânia, eu quero dialogar com a Chiara, com todo mundo, porque eu tenho muita curiosidade também de saber como é que esse fenômeno, que é um fenômeno para nós político, eu diria sociocultural, aqui no Brasil, especialmente na Bahia, ele passa a ser também transculturalmente falando, né? Um fenômeno transcultural. Então, eu fiquei muito curiosa para saber, né? Embora eu tenha conhecimento de que esse tema tem atravessado outras culturas também, né? Outros países, né? E eu queria muito saudar as mulheres do Imune, mas, em especial, eu queria saudar a nossa querida referência, eu vou saudar aqui a doutora Xênia, mas a nossa querida fundadora do Imune, a nossa querida intelectual, referência parlamentar negra, que a gente ama de paixão no Brasil, na Bahia, na minha universidade, na UNEB, as Candaces, que é meu grupo de pesquisa, que vem abraçando, e foi esse grupo que, na verdade, digamos assim, ofertou um pouco esse título de Candace à nossa querida Joacine Catar Moreira, né? É a nossa grande referência. Eu sei que tem muitas mulheres interessantes no Imune, tem muitas mulheres aí, mas a Joacine Catar Moreira é uma referência importante para nós, é nossa irmã na diáspora. Então, eu queria saudar o Imune inteira também, e a Universidade do Minho, né, por essa iniciativa tão louvável. Dito isso, agradecer e começar a falar um pouco sobre o tema. Agora podem contar, né, o tempo. Esse tema sobre a solidão da mulher negra, eu vou contextualizar assim rapidamente. Primeiro dizer que eu sou uma mulher negra, ativista, feminista negra, eu falo desse lugar, eu sou professora, pesquisadora, né, professora de Sociologia da Universidade do Estado da Bahia, e eu sou uma ativista do movimento de mulheres negras, né, no Brasil, na Bahia especialmente, né, eu sou baiana e moro na cidade, né, de Salvador há mais ou menos quase 3 décadas, né, a cidade de Salvador, assim como o estado da Bahia. O estado da Bahia é o estado mais negro fora da África, ele tem uma população, 80% da população é negra. E Salvador, a gente diz que é a Roma negra, né? Muitos estudiosos, muitos, né, intelectuais, né, disseram que Salvador é considerada a Roma negra, né, pela expressão, né, a quantidade da população negra e descendente de africanos e africanas que residem no nosso estado. Então, isso é importante dizer, né? Embora sejamos a maioria, né, e tanto em termos de população negra, né, tanto na cidade de Salvador como no estado da Bahia, né, nós mulheres negras, que também somos mais de 33%, né, especialmente falando, existe, de fato, né, historicamente falando, aquelas desigualdades que as feministas negras, as intelectuais negras, sobretudo brasileiras, norte-americanas, latinas, vem atentando para esse tripé, né? O tripé gênero, raça e classe. Quem conhece a saudosa, maravilhosa e saudosa Lélia Gonzalez, Luísa Barrios, sabe do que eu estou falando. A Sueli Carneiro, a nossa grande intelectual e ativista negra também, tem dito o tempo todo, né, que não dá para pensar nas mulheres negras, em nós mulheres negras, sem acionar esse tripé, o tripé gênero, raça e classe, porque nós estamos assentadas nessa desigualdade, né, nesse tripé, né? Aqui a Carla Cotirene lindamente vai expressar como uma interseccionalidade, né, que se amplia também para o sistema cis heteronormativo, né, atrelando aí ao racismo estrutural, ao sexismo, né, ao patriarcalismo, ao capitalismo, né, e a todos esses ismos que atravessam as nossas vivências e as nossas existências. Então, dizer isso é importante, porque falar
enquanto mulher negra, né, enquanto ativista negra, feminista negra, enquanto pesquisadora, oriunda também do movimento social negro de mulheres negras, é dizer que esse tema não foi um tema que surgiu inicialmente da minha cabeça, e que eu disse, eu vou fazer o meu doutorado e vou simplesmente tirar esse tema e vou fazer aleatoriamente. Não, esse tema ele foi gestado, produzido, discutido, debatido pelas ativistas negras, por grandes mulheres negras com as quais eu convivi politicamente, que eu tenho o meu maior respeito, e que eu faço referência sempre a essas mulheres, Luísa Barrios, a Lélia Gonzalez, eu não tive a oportunidade de conhecê-la, mas o seu pensamento está muito presente entre nós, certo? E tantas outras mulheres, Valdeci Nascimento, Lindinalva Barbosa, né, Sueli Santos, nós temos aí Creuza Maria Oliveira, nós temos uma gama, né, de mulheres que são ativistas, são feministas negras, e que nesse espaço político começaram a problematizar. Se a gente pegar os textos, né, a produção intelectual da Lélia Gonzalez foi a minha primeira grande inspiração, né? Lélia Gonzalez já falava dessas representações, né, colonialistas, dessas representações, né, desses estigmas socialmente produzidos, historicamente produzidos, sobre os nossos corpos, os corpos das mulheres negras. E nessas representações, as mulheres negras, nós nunca fomos, pelo menos em termos de Brasil, vistas como aquelas que deveriam ser amadas, mas aquela que era boa para o trabalho, né? Para o trabalho servil e para o servilismo sexual, como vai dizer a Bell Hooks lá também, no contexto norte-americano. Então, a mulher negra, dentro dessas representações, o nosso corpo era hipersexualizado, ainda é, hipererotizado, mas nós não éramos vistas, não somos vistas como mulheres capazes também, né, de pensar, de sentir, enfim, de ter os nossos afetos. Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, né, e ele surgiu, a motivação foi justamente dessas coletividades, da Coletivo de Mulheres Negras, Encontro de Mulheres Negras no Brasil inteiro, falando sobre isso, de como a mulher negra era preterida nas suas relações afetivo-sexuais. Eu fiz uma pesquisa para discutir esse tema nesse aspecto, né? Sobre relacionamentos afetivos sexuais, ou seja, por que mulheres negras têm dificuldades de manter relacionamentos afetivos sexuais estáveis? Essa é a primeira grande indagação que as próprias mulheres do movimento de mulheres negras se fazia na Bahia, no Brasil, se dizia o tempo todo, porque há sempre esse preterimento da mulher negra em razão, em detrimento da mulher branca, por exemplo, né? Com relação a seus parceiros, sejam eles negros ou não negros. E esse tema, que era um tema muito recorrente, passou a ser também um grande objeto de tema de discussão e de debate e de produção científica da minha pesquisa. Então, eu fiz um doutorado nesse sentido, pensando como essa experiência, ou essas experiências, né, ancorada no feminismo negro, sobretudo brasileiro, latino e estadunidense também, né, que as feministas negras elas deram vem dando esse suporte para a gente pensar as nossas experiências enquanto mulheres negras na diáspora, né? E, então, esse mesmo feminismo negro, as suas epistemologias me abriram os olhos para perceber que a discussão sobre afetividade, né? A discussão sobre afetividade não existia para nós, nem nas elaborações artísticas, nem nas representações cinematográficas, nem mesmo na produção científica. Eu sou formada em ciências sociais. Quando eu fui fazer aquele levantamento que a gente faz, né, quando faz uma pesquisa, né, aquele estado da arte, você vê quais são as produções bibliográficas existentes sobre afetividade, sobre afeto entre negros, afeto que fala sobre as famílias, afeto que fala sobre a vida, afeto que fala sobre a mulher negra. Eu não encontrei nada, eu só encontrava essas elaborações e essas representações que estavam sempre vinculadas ao sexo, ao erotismo, né? E a essa hipersexualidade, né? E ao trabalho. Então, isso me incomodou muito. E eu disse, não, eu vou procurar entender. E foi assim que, ao pesquisar, ao ouvir, e aí que a doutora Xenia fala na clínica dela, eu acho muito interessante, ela ouve isso diariamente, né? Que as mulheres falam de solidão. Comecei a perceber isso, que eu não posso nomear um fenômeno como solidão, se eu não ouvir ainda as minhas colaboradoras, né?
que são colaboradoras, parceiras, ativistas, mulheres negras de grande prestígio nacional e internacional, mas também mulheres que a gente diz que no nosso dia a dia não são tão conhecidas, mas que têm uma importância fundamental para a gente entender esse entrecruzamento entre mulheres que gozam de um prestígio político, simbólico muito grande, e mulheres que não gostam desse prestígio político, mas também vivenciam nas suas experiências de gênero, raça e classe essa solidão. Então, eu fui procurar saber, né? Então, será que a solidão, será que a afetividade, como é que ela é influenciada? E minha premissa era de que essa solidão, né, de que os nossos afetos, apoiado em Fanon, como disse bem a professora, apoiado em Fanon também, né, lindíssimo Fanon, de que os nossos afetos, de que a nossa afetividade, de que as nossas experiências de solidão estavam diretamente relacionadas com o racismo que hoje nós falamos, né, denominamos de racismo estrutural, e que a Lélia Gonzalez chamava de racismo e sexismo. Então, eu parto do princípio de que as nossas escolhas afetivos sexuais, de que nossa afetividade, e de que mesmo essa solidão que foi nomeada pelas minhas colaboradoras, pelas minhas sujeitas de pesquisa, como solidão tinha um sentido, ou deveria ter, né, ou estava atrelado a essas estruturas de dominação, certo? Então, a solidão não era apenas uma dimensão, eu não havia apenas uma dimensão individual, embora essa dimensão individual, eu deixo aí para a professora Xênia falar, como ela falou muito lindamente, porque entendo, professora, que essa dimensão da solidão, ela é algo que não é muito realmente palpável. É difícil de identificar, porque até de nomear. Como é que eu nomeio algo que eu não sei dizer, mas que me agoniza, mas que me faz sofrer por uma ausência de parceiros fixos, por uma ausência de um casamento, uma ausência de um relacionamento estável, né? Então, essas questões vieram à tona, mas não só essas questões, né? Eu diria que, aí falando desse lugar também, né, de socióloga, de antropóloga também, que isso também foi um meio, um pretexto para entender de como o racismo opera e o sexismo operam na sociedade brasileira. E eu descobri que a afetividade, diferentemente dos discursos e das teorias lusotropicalistas do século passado, que diziam que as relações interraciais tinham atenuado as desigualdades entre senhores e mulheres escravizadas na época da colônia, né? Naquele período colonial brasileiro, e que isso se perpetuou por muito tempo no século XX, no imaginário brasileiro, de que não havia racismo na sociedade brasileira. Por quê? Porque as pessoas, homens e mulheres de cores diferentes, eles tinham, né, relacionamento interracial, e isso, portanto, era um indicador, né, para essas teorias de que a sociedade brasileira não havia um racismo, certo? Na sua estrutura. O que nós vamos comprovar, né, nas últimas décadas do século XX, o movimento negro brasileiro, o movimento de mulheres negras brasileiro, né, vai justamente desmontar esse mito, né? Vai desmontar esse mito e vai dizer, não, o Brasil não é uma sociedade democrática. Por que não é democrática? E aí a gente reitera de que essa solidão ela está atravessada por esse tripé e por essa pirâmide social, que nós, mulheres negras, não saímos da base. Aquela famosa pirâmide que a mulher negra está na base, abaixo do homem negro, né? Abaixo da mulher branca e abaixo do homem branco. Certo? Essa pirâmide, para nós, ainda ela não mudou estruturalmente falando. Então, quando eu procurei analisar essa solidão, eu vi que a solidão ela tinha vários significados. Isso é importante, porque trabalhei dentro de um contexto que foi na cidade de Salvador, né, e selecionei mulheres que eram ativistas de uma certa geração, de uma certa faixa etária. É importante dizer que o componente geracional ele é muito interessante, a gente tem que analisar esse componente geracional, porque eu venho de uma geração, por exemplo, onde essas mulheres vivenciaram na década de 90 toda essa pulsão política, né, de questionamento, de efervescência do próprio movimento da organização política das mulheres negras no Brasil inteiro, né, e de um empoderamento. Para mim, isso foi um achado. Por quê? Porque eu percebi que a solidão, ao mesmo tempo, ela tinha várias dimensões. Uma dimensão que era o preterimento mesmo, que tem a ver com o corpo negro, corpo da mulher negra,
como somos representadas, de como somos vistas, de quanto mais a mulher tem uma pele, a epiderme mais preta, né? Os cabelos mais crespos, as características do corpo mais acentuadas, são mais preteridas, sim, né? Do que as mulheres negras, até dentro do meu fenótipo, né? Uma mulher de pele clara. Mas eu percebi também que havia outras dimensões que estavam ali reestruturando e reorganizando, de alguma maneira, essas experiências. Por isso que eu digo que a solidão também representou negativamente esse lado, como eu ouvi também várias mulheres falarem isso, que sofreram muito, tiveram relacionamentos abusivos, né? Que não eram considerados abusivos, mas era muito sofrimento. Algumas preferiram ficar sós mesmo, sem parceiros, do que se submeter àquele tipo de relação. Outras ficaram sós porque conheceram também, né, o campo da experiência do ativismo, e esse empoderamento político ele contribuiu muito para que muitas mulheres ficassem sozinhas. Interessante isso. É um lado também positivo, porque empoderamento político significa você repensar a sua história, né? Aquilo que Fanon falava, é preciso saber, né, um pouco da nossa história, é preciso saber quem nós somos, quem nós éramos, de onde viemos, né? Qual foi o nosso passado e qual é o nosso presente, para a gente entender um pouco melhor o nosso presente, né? E essa ideia de você ter uma percepção, uma elaboração sobre quem você é no mundo, sobre as relações, né, sociais, sobre a forma como o racismo ele opera, sobretudo, do campo do afeto também, né? A afetividade aí foi uma descoberta também. Não é só um campo de reciprocidade, não é só um campo de carinho, de aconchego, de amor. Não é. Porque se a gente disser que é só isso, ou apenas isso, vamos estar negando o próprio racismo estrutural, que regula muito das relações sociais do Brasil, inclusive os nossos afetos. Agora, o que eu tenho visto também discutido é que as gerações mais novas, eu quero ouvir muito Stefani, né? As gerações mais novas, as jovens negras, têm elaborado isso de uma maneira muito interessante. Eu disse assim, se eu tivesse ouvido essas jovens, talvez eu tivesse feito um outro livro, né? Porque minha tese virou livro em 2013. E eu percebo essa reelaboração, é a reelaboração sobre o corpo, é discussão sobre racismo, sobre sexismo, sobre gordofobia, sobre lesbofobia, sobre bifobia, né? Sobre vários temas que vêm atravessando essa experiência. E a juventude negra, as mulheres negras jovens, têm reelaborado isso do ponto de vista da intelectualidade, do ponto de vista da arte, do ponto de vista da música, do ponto de vista do ativismo, sobretudo esse cyberativismo, né, que a gente tem presenciado e tem colocado temas muito interessantes, temas até então que, de fato, a minha geração até então não discutia, não debatia, né? Transfobia, por exemplo, né? Então, assim, a gente percebe que a dimensão da solidão ela tem uma teia realmente de significados, né? Ela representou também esse lado mais negativo, né? Mas também representa outros lados de positividade, né? De você se realizar, né? Muitas mulheres passaram a estudar, muitas mulheres passaram a vivenciar outros tipos de relacionamentos também, suas relações amorosas, de reavaliar, de ressignificar o seu corpo, né? A estética negra, né? Então, assim, a solidão ela tem várias dimensões, não é uma dimensão apenas negativa. Agora, é interessante também perceber por que esse tema, que foi, eu vou falar por mim, né, falando do ponto de vista da pesquisa, eu comecei a entrevistar as mulheres, né, as minhas colaboradoras, no início desse século, foi mais ou menos de 2000 até 2006. Em 2008, eu defendo a tese de doutorado sobre esse tema. Em 2013, eu publico o livro. E por que até hoje esse tema ele não sai das mídias, ele não sai da vida das mulheres negras, mesmo sendo reelaborado? Então, importante a gente saber por que ainda se fala sobre esse tema. E eu acho que isso é muito interessante. Então, eu gostaria muito, assim, de ouvi-las e dizer que, dentro de uma perspectiva também colonialista, e dentro de uma perspectiva descolonizadora, né, é necessário a gente perceber que os nossos corpos não poderão mais ficar restritos simplesmente a duas formas de representação,
ou somos mulheres para o trabalho servil, ou somos mulheres para o trabalho servil sexual. Nós não somos só isso. E isso é importante de a gente saber, de como tanto o ativismo político, né, desse encontro, nesse entroncamento, com a pesquisa, com a produção intelectual, com a arte, com a cultura, com as vivências, com a nossa dororidade, né? Vai dizer a nossa querida Vilma Piedade, não é? Isso vai transformar, isso vai virar potência. Isso vira potência. Isso aqui é uma potência, né? Esse debate, né? Ouvir, né? Dialogar com mulheres maravilhosas que falam de lugares diferentes. Isso, para mim, é potência mobilizadora. Isso, para mim, é ressignificação. Então, eu acho muito interessante que esse tema tenha surgido, agradeço. E eu fiquei muito também instigada para ouvir, saber de como é que vocês também lidam com esse tema aí em Portugal e também aqui no Brasil e contextos diferentes. É isso, eu não sei se meu tempo ainda... Tiara, meu tempo está... Sim, já acabou. Temos que passar para o Obrigada, Stefani. então, Muito porque eu não quero obrigada, doutora. estourar. Obrigada, é isso. Vamos para o debate. Muito obrigada. Agora, Stefani. Oi. Conseguem me ouvir? Ah, tá. Sim, muito bem. É que eu fico confusa ainda com essas tecnologias. Bom, eu queria agradecer o convite. Adorei ouvir tanto a Xênia quanto a Ana Cláudia. Eu também fiquei super feliz com o convite, ao mesmo tempo instigada para entender por que esse debate estava sendo feito dentro desse contexto, considerando Portugal, porque para mim esse sempre foi um debate muito nacional e entre as minhas amigas. E como, né, meu currículo fala, eu sou arquiteta, parto da arquitetura, e foi dentro do contexto da arquitetura que eu me descobri feminista negra. E eu acho que foi nesse momento que eu também descobri a discussão sobre solidão. Não à toa, dentro de uma faculdade de arquitetura, que no Brasil é uma faculdade muito elitizada e majoritariamente branca. Foi dentro desse contexto que eu me vi extremamente solitária, não só no sentido de relações pessoais, mas também no sentido das relações sexuais e afetivas, em que, sendo a única aluna negra de 200 alunos do meu ano, eu era muito colocada nesse lugar da globeleza, do você tem que sambar pra gente, dos garotos da faculdade dizendo coisas absurdas para mim, que na época, quando eu tinha 18 anos, eu não conseguia nomeá-las como agressões e não conseguia entender o porquê desses comportamentos em que eu era colocada como a garota que eles iam conversar quando eles estavam bêbados na madrugada. E eu não conseguia entender por que eu estava nesse lugar, porque eu tinha muito forte na minha visão de mundo e de gênero, sendo criada por uma família majoritariamente de mulheres, que eu tinha que ser livre, que eu tinha que ser forte, que eu tinha que ser independente e que eu ia fazer as minhas escolhas inerente ao que as outras pessoas achassem. E aí eu percebi que as pessoas não estão acostumadas com a liberdade vinda de mulheres negras. Elas tendem a entender que as mulheres negras não têm subjetividade, o que eu acho que explica muito do porquê que a gente discute a solidão afetiva, porque nos é negado o papel de indivíduo, logo de subjetividade. Então, a gente não pode querer, a gente não pode desejar, a gente não pode almejar, a gente não pode sentir. Não à toa, quando eu comecei a falar do processo de como eu me sentia e querer dizer e discutir por que o amor tem cor no Brasil e as pessoas dizem que não, porque qualquer post que hoje você faça sobre esses assuntos ainda vai ter aqueles textos e aqueles comentários. Mas o amor não tem cor. Mas a minha mãe, ela é branca e ela ama homens negros. Mas, mas eu não vejo cor nos relacionamentos. E as pessoas tendem a negar a realidade, que eu acho que é uma realidade posta tanto em dados, quanto em pesquisas sérias, quanto como as minhas colegas falaram, quanto uma realidade que é pessoal. Em determinado momento, eu comecei a entender por que mulheres da minha família morreram sozinhas e outras pessoas não morreram sozinhas. Inclusive, mesmo homens negros, para eles existia uma rede de apoio e de solidariedade entre essas mulheres negras que não era necessariamente recíproca. E aí eu comecei a ter medo, porque pensei, espera, tem alguma coisa estranha aí, eu preciso entender isso, eu preciso
procurar falar sobre isso, eu preciso me engajar nesse sentido. Eu acho que, para mim, a discussão sobre solidão e afetividade, ela veio muito colada da minha discussão enquanto feminista negra. Eu associo muito esses dois lugares e ao meu posicionamento enquanto jovem na faculdade de arquitetura, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Não era só o racismo, que as pessoas, geralmente, quando elas falam de racismo, elas vão para alguns comportamentos estruturais. Era um outro lugar também, que tinha a ver com a questão também do sexismo, desse lugar em que eu era colocada numa posição em que caiu a ficha que na cabeça daquelas pessoas eu era a Rita Baiana do Cortiço, sabe? Eu estava ali para diverti-los e para ter a visão sexual quente que essas pessoas tinham. E quando eu não correspondia a esse lugar, eu era violentada no sentido de uma agressão do você se acha, você pensa que você é quem, eu vou te pôr no seu lugar. Porque parece que para mulheres negras, ou você é eu falo, né, ou você é a Rita Baiana, ou você é a Bertoleza, não tem um outro lugar, porque a Bertoleza era aquela figura da mulher negra de pele escura, no livro Cortiço, que ela era mão de obra de trabalho, e ela se dava e se doava. Então, você tem que se dar e se doar, você tem que se dar para o outro. Ou você é a figura da Rita Baiana, que é aquela fogosa, a dançarina, a que não é controlável, mas aí você tem que ser controlada, inclusive de uma forma violenta. E aí, quando caiu essa ficha para mim, eu me senti muito mal, porque eu entendi que eu não tinha as ferramentas sozinha para lidar com esse lugar, porque ele não é um lugar que ele parte de mim, não é um lugar que eu estou escolhendo estar, é um lugar que as pessoas estão me colocando, e eu preciso não ser colocada nesse lugar, porque a minha subjetividade diz outra coisa, eu quero outra coisa, eu almejo outro lugar. E eu sentia isso quando eu falava sobre. E eu lembro que na época que eu comecei a falar, eu era muito nova. E é óbvio, né? Eu sou uma mulher negra que corresponde a determinados padrões de beleza do que as pessoas consideram uma mulher negra bonita. Então, muitas pessoas diziam para mim, não, mas você não pode falar sobre esse assunto. E hoje eu entendo que eu não só posso, como outras mulheres negras devem falar sobre esse assunto publicamente, porque eu sentia na época que muitas mulheres negras achavam que o silêncio, de fato, iria protegê-las, né? Então, não vamos tocar nesse assunto que a gente não acha confortável, porque aí ele não existe. E, na verdade, ele existe, ele afeta muito o nosso psicológico. E eu acho super incrível a Xênia ter começado a falar sobre as questões psicológicas, porque ainda o lugar, até mesmo da procura da ajuda psicológica, ele é um lugar muito pouco discutido entre as pessoas negras e entre as pessoas negras de movimentos sociais negros. E não à toa eu procurei ajuda naquela época nova e até hoje eu tenho acompanhamento psicológico. E acho que foi o que me salvou dessa estrutura e que me fez, inclusive, conseguir entender que a minha subjetividade, ela é minha e eu não posso abrir mão dela, independente do que as outras pessoas achem. Só que esse é um processo que, quando você é atravessado por inúmeras coisas, é muito fácil você abrir mão do que você é. Porque eu vivo num país onde eu fui chamada de feia a maior parte da minha vida, sabe? Esté, hoje em dia, mas você... Eu tenho que responder, as pessoas me mandam mensagem, mas você é tão linda, mas você é tão maravilhosa. Mas as pessoas não me diziam que eu era linda e maravilhosa quando eu tinha 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos, quando eu estou formando a minha identidade e minha autoestima. Hoje eu tenho uma sobrinha e eu fico o dia inteiro falando, você é maravilhosa, você é maravilhosa, você é maravilhosa. Porque da porta para fora, as pessoas não vão dizer que ela é maravilhosa ainda num país racista como o nosso. As coisas estão mudando? Estão. Mas, até uns 5 anos atrás, a gente não via pessoas negras em novelas numa quantidade mínima. Hoje a gente vê numa quantidade mínima e, olhe lá, as representações ainda são extremamente problemáticas. Então, é muito difícil construir uma autoestima. E quando você é mulher dentro das relações que envolvem desejo, que envolvem sexo, que envolvem troca, que envolvem, sim, talvez a vontade que você tenha de ter um relacionamento, de casar, de entrar na igreja de véu e grinalda, porque isso também é jogado para você como uma realidade que você tem que ter como mulher. E aí dizem para você, não, você tem que desejar isso, mas não é todas vocês que vão ter direito a isso. É óbvio que isso atravessa você de uma forma que você, tem alguma coisa estranha comigo.
Eu nunca quis ter o desejo de entrar de véu e grinalda, mas eu sentia que eu tinha vontade de viver a minha liberdade e que o discurso de liberdade que mulheres brancas tinham acesso, eu não poderia ter da forma como eu gostaria. E aí eu pensei, pera, então tem um problema aí. Eu acho que discutir isso para mim nas redes sociais, falar sobre isso, me fez ter muita consciência do meu lugar, mesmo ainda jovem, sabe? E entender quais são as ferramentas que eu preciso para lidar com esse lugar da afetividade. Eu não nego a solidão da mulher negra, e eu não nego essa solidão em inúmeras camadas. Eu sinto a dificuldade que a gente tem de criar relações afetivas sexuais, a dificuldade que a gente tem de criar relações no trabalho, a dificuldade que a gente tem de criar relações até mesmo entre a gente, sem que sejam relações, às vezes, de rivalidade e de construções de que nós temos que ser a negra única ou o negro único. As dificuldades que a gente tem, às vezes, até de criar relações com homens negros, e não só com homens negros, mas com outras mulheres negras e outras pessoas negras dentro das nossas inúmeras possibilidades de sexualidade. Eu falo disso porque as minhas amigas e eu, a gente discute isso até hoje entre drinks e biscoitinhos, porque eu falo que até isso é uma coisa que a gente parece que a gente não tinha direito de sentar numa mesa, abrir um drink e começar a falar bobagem sobre a vida e sobre as coisas que a gente sente. E aí eu fui procurar a arte, né? Eu acho que, como arquiteta, eu fui tentar entender no cinema, na fotografia, nas peças de teatro, como, na verdade, a discussão de afetividade, ela sempre foi feita por pessoas negras. E como ela sempre foi atravessada por inúmeros debates. Depois eu posso passar para vocês um PDF em que eu falo de alguns filmes, de algumas peças de teatro que eu me interessei. Tem um filme que eu adoro, que é um filme com 4 mulheres negras, inclusive tem a Whitney Houston, que é Falando de Amor. São 4 mulheres negras, é um filme dos anos 80, 90, que eu fiquei completamente apaixonada quando eu vi, porque elas estão discutindo relações pessoais e afetivas numa coisa como se fosse um Sex and the City negro, mas é anterior ao Sex and the City, porque ele é também referenciado num livro, e anterior à ideia das brancas discutindo sexo e afetividade com normalidade, eram mulheres negras falando sobre isso, falando como elas se sentiam, falando sobre prazer, falando sobre desejo, falando sobre sexo. E eu, quando eu vi esse filme, me caiu a ficha que eu precisava criar relações e amizades com mulheres negras, porque não era para mim sobre ter um parceiro ou não, mas era sobre essas relações que eu precisava ter para me sentir psicologicamente bem. Hoje eu acho que eu avancei muito nesse sentido, mas eu vejo que esse é um tema que ele precisa ser debatido e debatido e revisto, porque muitas mulheres que naquela época falavam que eu estava exagerando, hoje elas se aproximaram de mim, porque não é exagero a gente se sentir afastada do direito do amor. Não é. E amor não é uma bobagem. A gente não está falando aqui do amor romântico de filmes da Disney. A gente está falando do amor como uma necessidade humana de laços, de construção, de bem-estar psicológico. Falar de amor é falar sobre um direito, é falar sobre bem-estar, é falar sobre o nosso estado emocional. E eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que o amor, ele não é uma bobagem. O amor, ele é uma necessidade. Então, não à toa eu quis fazer essa discussão quando eu era mais nova e fui levando, e hoje eu vejo que eu me sinto mais confortável em falar sobre esse assunto, mas eu também sinto que a gente tem ainda inúmeras barreiras. E respondendo a Ana Cláudia, o que eu vejo da minha geração, talvez, é um pouco a coisa de chutar o balde, de jogar público, sabe? De falar, olha só essa merda que aconteceu comigo, ou olha só o que fizeram, ou olha só como essa pessoa me tratou. Que muita gente acha um exagero ou mimimi, mas eu acho que ainda nas dificuldades que a gente tem do acesso à psicologia, às conversas, até o debate intelectual para muitos grupos, chutar o balde é um direito que eu acho digno, eu acho que ele é importante, eu acho que ele faz parte dos processos. Então, eu acho que é só essa a diferença, porque eu lembro que eu conversava com mulheres negras mais velhas e elas tinham a mesma linha de pensamento, mas elas tinham aquele receio do público, sabe? Do tipo, eu não vou falar isso em público. E aí eu lembro que eu falava, não, mas a gente tem que jogar, a gente tem que pôr no Facebook, a gente tem que fazer um textão no Twitter, porque e eu acho que são formas diferentes de lidar com o mesmo debate, que evidentemente
são consequências de um trabalho também anterior, sabe? Eu acho que foi dado para a gente ferramentas que possibilitaram que hoje a gente possa ter menos medo de falar. E graças a Deus, assim, porque eu acho que se eu não tivesse conseguido falar o que eu estava sentindo, eu não teria conseguido concluir minha faculdade, eu não conseguiria estar aqui agora falando bem sobre essas questões, eu não conseguiria ter, inclusive, pedido ajuda para profissionais. Eu precisei ler, eu precisei entender, eu precisei me conectar com outras coisas para falar, o que eu estou passando não é um problema meu pessoal, é um problema sistêmico, é uma questão estrutural, e eu preciso lidar com os impactos dessa estrutura no meu pessoal. E eu acho que esse é o ponto da discussão sobre a solidão e a afetividade negra. A gente está falando de uma questão fruto do racismo estrutural que atravessa o nosso pessoal e que pode gerar consequências em que a gente se sinta culpado individualmente e que a gente não consiga entender as nossas possibilidades de sair e de ter ferramentas para lidar com isso. Eu acho que era mais isso que eu queria falar. Dizer que eu já fiz texto, já briguei na internet, já fiz vídeo, já fiz tudo para falar sobre esse assunto, já fiz lista de filme, porque eu acho que na época e até hoje eu sinto que entre as minhas amigas a gente vê como tem mulheres negras incríveis que ainda não são vistas como incríveis por boa parte das pessoas. E isso para mim é o mais cruel, porque é aquela coisa da força que eu acho que é tão horrível para a gente. Nos dizem que a gente tem que ser muito forte, e é como se a gente só pudesse ser forte. A gente não pode também ter a fragilidade como sendo uma parte da nossa existência humana. E a fragilidade, ela faz parte da humanidade. Muitas pessoas têm o direito de ser frágil. As mulheres negras, aparentemente, não. Elas precisam estar sempre combativas, elas precisam sempre estar fortes. Eu acho que o lugar do amor, às vezes, ele é visto como um lugar em que você pode dar abertura para essa fragilidade. E quando te negam isso, fica parecendo que você tem que estar numa posição que não é a posição mais confortável do mundo. E é muito horrível você ver mulheres negras, e eu vejo as minhas amigas ainda, como para elas é difícil ainda falar sobre isso, é difícil falar sobre esses afetos, é difícil a ponto de, recentemente, uma amiga minha me mandou mensagem, falando que um homem branco tinha mandado mensagem para ela, um amigo dela, que agora ele descobriu a discussão sobre solidão da mulher negra, que ele chegou para ela e falou assim, olha, você tem que entender que você nunca vai ter um relacionamento, que ninguém nunca vai te amar. E eu fiquei tão atordoada, porque até quando a gente faz uma discussão séria, as pessoas se apropriam desse debate sério para violentar mulheres negras. E não é isso que a gente está dizendo. A gente não tem que chegar em mulheres negras e falar, ninguém vai amar vocês. A gente tem que dizer para mulheres negras que elas têm o direito de serem amadas. E que se a sociedade está dizendo que a gente não tem esse direito, a sociedade está errada, a sociedade tem que mudar, e não a gente. Então, é muito complexo, até a forma como no Brasil as coisas vêm sendo absorvidas e banalizadas. Para mim, esse é um debate que a gente faz entre nós, mulheres negras, e que se as outras pessoas quiserem fazer parte desse debate, elas precisam ser ouvintes e agente ativo da mudança. Elas têm que querer mudar a realidade que está posta. Elas não podem querer usar isso para nos agredir, como eu vejo isso acontecendo, querendo ou não. Acho que é isso, gente. Muito obrigada, Stefane. Muito ótima intervenção. Agora, tenho aqui algumas perguntas que eu gostaria de fazer a todas vocês. Uma coisa que eu peço por causa do tempo, não é? Serem sucintas nas respostas. E a primeira pergunta era bem simples. Como mudar essa realidade? A gente vê que a gente vive mesmo num mundo completamente estrutural na questão do racismo, com o patriarcado muito vigente. Então, aqui vocês falaram mesmo que não é só as mulheres negras que devem se impor, mas também o resto da sociedade deve tomar uma ação quanto a isso. E eu gostaria de perguntar exatamente o que as pessoas não negras podem fazer para começar a admirar mais as mulheres negras e colocá-las nos vários postos de trabalho, na televisão, em todos os âmbitos. Quem vai? Posso? Rápido? Bem, me chamou muita atenção a fala das minhas queridas colegas de mesa rainhas, né, da necessidade de nomear os fenômenos, né? Porque a gente está no campo da linguagem e é necessário dar sentido, né? Sentido é a base da ressignificação, tá? E também o reconhecimento que o fenômeno existe. Então, a base é aí, né?
E quando se trata do racismo em Portugal, não sei se as colegas têm informações sobre isso, né? Também é relativizado, é invisibilizado, é uma discussão muito difícil, tá? O racismo em Portugal é bem negado, tá? Tanto que tem algo que é muito simbólico. Nos dados oficiais do país, não existe um recorte em informações étnico-raciais. Inclusive, fica muito mais difícil da gente mapear as violências, né? Isso é muito simbólico, né? Porque se existem esses dados, a gente consegue mapear e ter um raio-x, né? E aparecem muitas coisas, né? Quando essas informações elas são contidas nos dados oficiais, mas a gente não tem acesso a essa informação porque não é uma questão do país, não se vê uma necessidade. Isso é muito grave, né? Então, a experiência da mulher negra portuguesa e africana aqui em Portugal é muito semelhante à experiência da mulher negra brasileira, tá? E, inclusive, eu não sei se as colegas também sabem que portugueses negros não são vistos como portugueses, tá? Eles são vistos como outro, né? Aquele processo de outramização que a Toni Morrison faz a discussão, que é muito interessante, o eterno estrangeiro, qual é a sua origem, de onde você é, né? Então, assim, ainda tem a questão de nem ser legitimado enquanto nacional. Você vê que aí as discussões, né, a solidão, né, da identidade nacional tem essa dimensão aqui, que foi algo que me chamou muita atenção, né? E quando a gente, né, o Fanon, né, quando ele fala do sujeito negro, né, de repensar o próprio desejo. Por quê? Porque, por exemplo, mulheres negras são mulheres interditas, elas não têm possibilidade de fazer as escolhas, né? Elas estão impedidas no seu próprio desejo, né, de viver e existir em sua plenitude, né? E aí se nega a existência. A experiência, quando a Stephanie colocou, a gente fala da nossa experiência, a nossa experiência é negada. Quando a gente nega a experiência de um sujeito, a gente coloca esse sujeito no lugar da inexistência. Gente, não tem violência mais perversa do que essa, né? Então, como, né, trabalharmos coletivamente para sanar essas questões, né? E aí essa geração que torna esse discurso público, a voz pública, né? Isso é muito interessante porque a gente perde o medo, né, da experiência de rejeição. Isso é muito político, né? E é um indicativo que a gente está no caminho. É isso. Já agradecendo, eu amei aqui os diálogos. Pena que o tempo é muito pouco, né? Foi pouco para poder a gente discutir mais, debater esse tema. Mas eu acho que os caminhos já vêm sendo traçados, né? Em relação a essa reelaboração, a esse autoconhecimento, a você criar novos espaços. Alguma coisa importante que Stephanie falou aí, que são essas redes de apoio e de afeto. Quando a gente se refere à solidão, né, essa solidão mais afetivo-sexual, que nos afeta muito, que nos abala muito, a gente precisa cada vez mais se fortalecer, né, em relação às outras redes, às outras relações, né, que deverão ser construídas. Isso já é um passo significativo, né, para você diluir, para você entender, para você tentar ressignificar um pouco mais, né, o porquê você se sente só, né? Então isso é um passo muito grande, né? Eu não sei o que é que os negros, as mulheres brancas, por exemplo, eu acho que é debater o privilégio da branquitude, discutir o privilégio da branquitude, tá certo? Porque nós negros e negras, sobretudo nós mulheres negras, nós estamos o tempo todo nessa batalha de resistência, que a gente chama de reexistência, que a gente luta, a gente resiste para tentar existir,
né? Então, é o tempo todo. Os temas, as questões, as violências que nos atravessam são múltiplas, né? São estruturais. Então, a maneira como a gente entende, né, que nós vamos vencê-las, primeiro, eu acho que é pensar muito nessa subjetividade. Eu concordo plenamente com Xênia, com Stephanie. Eu acho que nós, negros e negras, a gente está precisando muito mesmo e mais para os divãs, de procurar profissionais como Xênia, né, que é uma profissional, uma psicóloga negra, que tem esse entendimento sobre nós mesmos. A gente precisa, de fato, desse trabalho, dessa compreensão, né, desse trabalho profissional, que nos ouça, né, que nos acolha de alguma maneira. E o caminho também, eu percebi isso, que são nas reelaborações, mas na participação, né, na ocupação de vários espaços, né? É muito importante essa ideia da representatividade para nós, porque a gente precisa se ver de outra maneira. Então, eu adoro ver Xênia, adoro ver Chiara, adoro ver Stephanie. Isso cria referências positivas, outras para aquela criança negra, né, que não se via, né, que não via a sua autoimagem ou a sua imagem representada positivamente, e que agora consegue se ver. Mas não só a representatividade. Não é só uma representatividade vazia, não. Mas é uma representatividade com muita potência, né? Coletivamente construída, ainda que dê o espaço para a nossa individualidade, que é uma coisa que a gente tem direito, sim, a gente tem direito de falar. A gente só não pode falar o tempo todo, quando fala de sobrevivência, né? Falar de racismo, falar de sobrevivência, falar o tempo todo das desigualdades, da pobreza, das violências, mas a gente tem que falar também de afetos, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar que a gente tem que nos rehumanizarmos, né? Eu acho que essa é a grande questão. A gente foi desumanizado o tempo todo. Então, eu acho que esse é um caminho, e eu volto a dizer que me sinto muito otimista com as novas gerações, né, de jovens negras, de mulheres negras, porque tem nos dado orgulho nesse sentido, não é? Não de jogar fora, né, as que chegaram primeiro, não, mas de acumular essa história, essas referências, de reelaborar, né, produzir novos sentidos, né, novos significados para as nossas histórias aí, não só no Brasil, mas na diáspora, né? Africana, negra africana. Então, foi muito bom. Eu queria muito um outro momento como esse. Eu quero muito agradecer a vocês, viu, por essa atividade tão, tão rica. Obrigada. E é isso. Podem contar comigo em outros momentos. Eu queria dizer que, Ana Cláudia, eu super concordo com isso. Inclusive, o programa que eu tenho é um programa de decoração e arquitetura. Então, eu falo de decoração e arquitetura, e eu sou uma mulher negra falando de decoração e arquitetura, e eu acho super importante. Não estou deslegitimando a minha posição como feminista negra, não só porque eu não estou falando sobre feminismo negro. É entender que eu posso falar sobre vários assuntos, inclusive o assunto que eu sou formada e que eu sou capacitada para falar sobre. E a estética é um ponto de importância, né? Muitas vezes, sabe que eu escuto que, você é tão elegante, me surpreendi. E aí eu falo elegante no sentido da construção estética que eu faço. E é engraçado como tem ainda essas chavinhas, né? Como se a gente só pudesse fazer um tipo de estética, como se a gente só pudesse ter uma visão. O que é ser elegante, né? Eu acho que eu concordo super com o que elas já colocaram. Eu só queria reforçar um ponto. Acho que além de nomear a violência, além de a gente não negar a existência do racismo estrutural, além de a gente entender que a gente tem que ter um papel ativo na desconstrução desse racismo estrutural, independente da identidade que a gente tenha, a gente tem que lutar assim pelo acesso à psicologia e à psicanálise para todas as pessoas. Eu falo disso de um lugar de que eu não tenho dúvida nenhuma que eu não estaria bem se eu não tivesse tido esse tipo de auxílio, mas esse é um auxílio restrito a uma classe social ainda, a determinados contatos, a determinados grupos. Aqui no Brasil, a gente tem alguns grupos de acesso à psicologia e psicanálise de forma gratuita, mas eles ainda são muito pequenos e a gente precisa quebrar isso, porque, para mim, estar bem, estar consciente sobre o meu bem-estar, só vem também não só com a militância formal e com o ativismo, com o contato, também vem com esse estudo sobre o meu próprio eu.
E eu acho que isso é uma coisa que vai mudar o mundo se as pessoas negras começarem a ter esse acesso ao bem-estar psicológico. E eu luto muito para isso, eu falo muito sobre isso. Eu acho que é super importante, a gente precisa se cuidar, porque o cuidado é uma forma de afeto. E parece que a gente não se dá direito a esse cuidado porque a gente foi socialmente visto como forte, como combativo, como eu falo quando eu falo sobre a afetividade da mulher negra, para mim é muito significativo que as mulheres negras que ganharam Oscars no mundo sejam mulheres negras em papéis extremamente de violência extrema, que elas resistiram à violência. Como a gente só está nessa posição sempre de resistir à violência, como se a gente não pudesse em algum momento estar lutando para resistir, para só existir. Então a gente precisa ter essa mudança de chave. Eu, Esther, confesso que em vários momentos, quando a minha vida está tudo bem, eu falo, pera, tem alguma coisa errada que vai ter que acontecer. Porque parece que não posso estar tudo bem, não pode estar tudo certo. Eu não posso estar bem. Como assim? Esse não é um lugar meu. Então, eu acho que o acesso à luta, à psicologia, e as pessoas brancas deveriam se responsabilizar nesse sentido, sabe? Porque é muito fácil dizer pra gente nas redes sociais, você é linda, você é forte, sabe? Hoje mesmo eu publiquei um caso de racismo, as pessoas, não, mas força, não é só sobre isso, sabe? É sobre também entender que eu não aguento mais e que eu não posso não aguentar mais, porque eu tenho que ficar resistindo e sendo forte. Quando que alguém vai dizer assim, olha, que merda que está acontecendo, como eu posso te ajudar, sabe? É muito difícil as pessoas verem nesse sentido e é muito difícil as pessoas entenderem que a ajuda também é um direito que a gente tem que ter e que deveria ser garantido para todo mundo. Eu falo isso porque eu estou recentemente lendo os livros da Carolina Maria de Jesus e, sabe, desesperador. Uma amiga minha, mas é uma obra-prima. Eu falei, essa mulher só sofria e é uma solidão constante. E mesmo quando ela consegue ser reconhecida, ela continua solitária. E aí Esther, fico desesperada, dá vontade de entrar no livro e dar um abraço nela e falar assim, cara, tá tudo bem, porque parece que não existe, sabe? Então, mesmo na genialidade, quando reconhecida, as pessoas não conseguem ter essa empatia do cuidado. Então, para mim, isso é um ponto muito importante de luta, assim, eu acho que ver o acesso da psicologia, a psicanálise para a população negra como um direito e como uma necessidade de luta frente ao racismo. O racismo impacta o nosso bem-estar psicológico de uma forma, se a gente não tiver esses acessos, a gente vai definhar não só no sentido físico, no genocídio físico, mas também nesses impactos psicológicos. Então, muito obrigada a todas. Acho que responderam muito bem a questão. Agora, abrindo espaço para o público perguntar, a Sofia mandou uma pergunta falando sobre o facto de as mulheres negras não terem direito à raiva. Piora essa solidão? Não sei quem vai querer começar. Posso falar? Pode? Então, a raiva é é muito temida, né? É muito temida a raiva. Eu acho que nós temos um processo extremamente perverso de silenciamento, onde a gente não pode esquecer que muitas das vezes demonstrar sentimento custa a nossa vida, né? E então a raiva é algo muito tamponado. Parece que a mulher negra ela não tem direito de viver a raiva, né? E qualquer movimento, né, que ela dê, né, no intuito de se colocar, se defender, ela é imediatamente colocada nesse lugar de mulher raivosa, né, dentro desse conjunto de estigmas que foram forjados e é muito inflexível, né, quando se trata de nós, nossa voz, nossos corpos. Né? Por exemplo, uma clínica voltada para a comunidade negra, especialmente para mulheres negras, os profissionais eles têm que estar habilitados a suportar a raiva enquanto energia circulante. Tá? Porque estamos falando de mulheres que têm que ser corpos dóceis, né, dentro dessas imagens de controle, que a Patrícia Hill Collins faz uma discussão extremamente interessante, desses lugares sociais estáticos, e essa subserviência, né, esse esvaziamento emocional, que não pode sentir nada,
muito menos raiva, né? Como se fosse algo muito perigoso, né? E eu gostaria até de enfatizar que, se a gente for olhar para a estrutura social mundial, as mulheres negras é a menor das ameaças. Isso eu posso garantir a todos vocês. Tá? É a menor das ameaças. Né? Então, piora essa solidão? Sim. Sim. Né? Claro que piora. Né? Todas as interdições que nós sofremos, isso tem impactos, né, extremamente danosos à nossa saúde emocional, psicológica, né, e física. Eu acho que é isso. Não sei se mais alguém vai querer responder a questão, ou se passamos para a próxima. Eu quero fazer um comentário sobre isso, Claro. que é algo que nós ouvimos recorrentemente. Né? Toda vez que nós nos colocamos e que reagimos à violência racial, sexista, machista, somos taxadas, rotuladas de que somos violentas, que somos agressivas. E aí me lembra muito também a autora Audre Lorde, né? Vai dizer que a gente tem que ter raiva mesmo, e colocar essa raiva contra o sistema, certo? Eu acho que a gente não tem que produzir nem construir essa raiva contra nós mesmas, certo? Nem contra nós mesmos. Mas eu acho que a gente tem que expressar essa raiva contra aqueles, né, que estão nos violentando, né? A raiva contra o sistema. Eu acho que a gente tem que expressar isso. Eu me lembro agora de uma coisa muito recente que vem ocorrendo recorrentemente, ocorre casos de racismo, né? De nós negros entramos numa loja, das lojas mais populares nos shoppings, e uma mulher negra entrou numa loja e, evidentemente, como sempre ocorre, ela foi comprar algo e aí o segurança foi atrás dela, e ela estava saindo da loja de um shopping popular aqui em Salvador. E aí esse vídeo saiu circulando, né? Viralizou nas redes, e a mulher, ela, do modo dela, certo? Ela reagiu, ela começou realmente a xingar, ela tirou as roupas e disse: você quer ver se eu te levei alguma coisa? E começou a tirar. Mas aí eu senti o seguinte: existe um lado muito moralista, né? Cristão, que diz assim: não, ela não deveria fazer isso. As pessoas estavam mais preocupadas, gente, com o modo, com o comportamento da mulher, né, do que com o caso do racismo que a mulher sofreu, a experiência do racismo. Olha, nós não somos iguais nesse sentido, certo? Então, assim, a gente pode reagir de maneira diferente, sim. E aí houve toda, né, aquela a famosa estigmatização, né, de que ela é muito raivosa, de que ela foi barraqueira, de que foi baixaria e tal. Mas não foi isso, a mulher foi violada. E é muito comum quem sofre o racismo, a gente sabe disso, né, até quando a gente vai denunciar, esse caso passa a ser invertido, né? A gente de vítima passa a ser algoz, né? Então, assim, quem foi vitimada foi ela que foi violentada, né? Por aqueles seguranças daquela loja, né? E é muito comum a gente entra em algum lugar, em um shopping para comprar algo, é sempre aquilo que a Lélia Gonzalez fala, né? Que escreveu, a neurose cultural do racismo. Eu fico neurótica, porque eu sempre acho que tem alguém me olhando, me observando, certo? E isso não é simplesmente uma impressão, certo? Então, eu acho que a raiva, dentro desse contexto, ele é válido como uma reação à violência. Agora, evidentemente, que tem que se tomar muito cuidado. Em que contexto está falando, né? Porque a gente sabe que a juventude negra está morrendo, e não está morrendo porque reage violentamente, não, é porque é abatida violentamente, né? Pelas estruturas do Estado, tá certo? E isso está ocorrendo não só no Brasil, eu tenho certeza, né? Está ocorrendo no mundo inteiro, né? Onde, infelizmente, né, homens negros, mulheres negras, jovens negros e negras têm sofrido, né, violentamente a ação do racismo, da xenofobia, e a gente tem tido exemplos muito recentes sobre isso. Então, eu acho que a raiva ela é um sentimento humano, certo? E, portanto, a gente precisa também exercer essa raiva de uma maneira, de um contexto que a gente considere adequado. É isso. São as minhas considerações. Eu queria falar uma coisa que é muito engraçada, porque, como eu disse, eu venho de uma família interracial. Então, minha mãe é socialmente lida como branca, mesmo ela sendo filha de um homem negro. E a minha mãe,
ela sempre foi muito combativa, né? Então, se alguém na escola falasse, sua filha tem cabelo de bruxa, ela era a primeira a estar lá no outro dia querendo quebrar tudo, e ela gritava, e ela dizia para mim, filha, você é muito passiva, você tem que se expor, você tem que lutar por você. E eu nunca entendia, também a minha posição de passividade vinha da minha visão de que eu tinha medo de ser mal interpretada, porque é isso que acontece. Quando você é uma pessoa negra respondendo à violência que você sofre, você é sempre mal interpretado. Você é sempre visto como o culpado, como o vitimista, como o chato, como o que está querendo causar, o que está querendo aparecer, aquele monte de coisa racista que as pessoas dizem. Mas eu achei essa fala da minha mãe engraçada, porque naquele momento que ela me protegia, eu era passiva. Primeiro momento que uma pessoa veio para cima de mim e eu não tinha minha mãe, eu respondi da mesma forma que ela tinha me educado. E aí, assim, podiam me taxar de qualquer coisa, eu virei um bicho. Só que um dia eu estava assistindo uma intelectual negra no Café Filosófico e ela estava contando sobre a educação das crianças negras. E aí o meu parceiro falou, eu fui educada desse jeito, né? Meus pais diziam, não reage, né? Não seja visto assim. E foi quando me caiu a ficha que ser educada por uma pessoa branca, dentro do contexto que eu fui, eu tive uma outra relação com esse não reaja. Eu sou reativa. Se a pessoa fala alguma coisa para mim, eu respondo na hora. E eu só fui perceber isso quando eu estava longe da minha mãe, que é o círculo de proteção, né? Então, enquanto ela estava falando por mim, ela me via numa posição passiva. Quando a figura dela sai da minha realidade, não é que eu não reagi, eu não só reagi como eu queria brigar, eu queria ir para cima, eu queria bater, eu queria tudo. E aí, depois que eu fui entender como me enxergavam como raivosa e como violenta. E aí, eu fiquei assim, e agora, sabe? Porque eu fui ensinada a reagir. E agora estão dizendo que eu não posso reagir, porque se eu reajo, eu estou num lugar da barraqueira e da raivosa. Foi um choque para mim entender essas possibilidades de reação. E eu entendo que é tirado da gente um direito mínimo, sabe? As pessoas querem que a gente dê a outra cara a tapa. Elas não aceitam e elas não entendem que a gente tem o direito de levantar a mão e falar, não concordei, não quero, não gosto. Isso aqui não me serve. É quase como se você não pudesse. E é aquilo que eu comecei a falar sobre. Isso, para mim, é um básico da humanidade. Qualquer indivíduo, qualquer homem branco na sociedade brasileira, ele é educado para reagir, para agir, para pensar, para querer, para ter opinião. E haja de quem diga para ele não, sabe? Agora, mulheres negras e pessoas negras no geral, elas são educadas para serem domesticadas dentro de uma dinâmica de que não reaja, não seja, não pense, não incomode, sabe? Não chame atenção, não queira, né? E é muito complicado, porque são comportamentos humanos e subjetivos. Tem mulheres negras que gostam de aparecer, porque é da subjetividade delas, e tem outras que são mais tímidas. A gente está, no fundo, o que a gente está querendo quebrar aqui, essa ideia de que nós, inclusive negros, somos todos iguais, reagimos iguais, sabe? Somos exatamente uma cópia um do outro. Eu acho que esse também é uma grande problemática que a gente enfrenta dentro da questão racial, onde se a Ana Cláudia reage a uma situação de um jeito, a Stephanie tem que reagir do mesmo. E a Xênia também, sabe? E no fundo, para mim, o direito a ser raivosa, e eu falo barraqueira, me conecta a uma outra origem da minha família, ao falar alto, ao gritar, a minha mãe, que eu não quero abrir mão. Então, se as pessoas vão me taxar de um outro lugar, eu acho até que elas precisam entender que a minha identidade não é única, que a minha identidade ela não é fruto só de uma narrativa. A minha identidade, como eu, Estela, não é só fruto da sua leitura como mulher negra. A mulher negra vai reagir dessa forma. Eu tenho outras histórias, né? Eu tenho outras bagagens. Eu tenho uma família, eu tenho uma estrutura, eu tenho o jeito de que eu fui criada. Não é? Eu falo que eu sou uma mulher negra do interior de São Paulo, que é diferente de ser uma mulher negra da capital de São Paulo, que é diferente de ser uma mulher negra em Portugal. Existem coisas que nos unem, mas existem diferenças e formas de reagir a uma mesma situação, que elas também são fruto dessas diferenças. Eu acho importante pontuar isso,
Porque mesmo que nós todas aqui estejamos concordando que o racismo é uma problemática que afeta todas nós reagimos a essa problemática de formas diferentes, e essas formas diferentes têm a ver com uma série de coisas, que tem a ver também com essas bagagens e com essas histórias. Para mim, em determinado momento, foi muito importante entender a origem do porquê que eu era muito reativa, se comparado ao meu parceiro, que ele lida com as situações de uma forma mais politizada. Eu já era do tipo, eu vou brigar, eu vou xingar, atropela, sabe? Tipo, totalmente descontrolada. E aí depois eu fui fazer uma reflexão de onde vinha isso. E aí eu abracei essa parte também da minha identidade, porque conta um pouco também sobre a minha história. Eu acho importante a gente entender os usos da raiva e o que significa os nossos comportamentos humanos, de onde eles surgem, de onde eles vêm, e por que todo momento querem definir e controlar a gente. Nossa, Stefane, muito, muito obrigada. Eu fiquei mesmo muito emocionada com essa partilha, porque é uma coisa que na minha casa eu vivenciei muito durante muito tempo. A minha mãe branca sempre foi essa mesmo, tipo, se alguém falava do meu cabelo, se alguém falava de alguma coisa, se alguém falava do meu corpo, ela ia lá brigar, ela ia lá reclamar, mandava e-mail para a diretora, enquanto meu pai, calma, meu pai negro, calma, Kiara, tá tudo bem, é assim, você se acostuma, a sociedade, tudo mais, né? Isso vai causando, assim, certas diferentes de posições e depois a gente também vai lá e mostra que não é bem assim. Então, sério, muito obrigada, fiquei mesmo emocionada. Agora, vamos abrir aqui espaço para uma última pergunta, que eu achei muito interessante ser sobre o cabelo da mulher negra, que lá na Alminho também foi promovido um evento sobre a herança do cabelo negro. E a pergunta é, da Inês, visto que, infelizmente, hoje em dia ainda há preconceito com o cabelo negro, de que forma esse tem impacto com a solidão da mulher negra? Não sei quem vai querer responder. Temos pouquinho tempo por isso. Olha, Pode eu ir? acho que eu vou começar assim, já finalizando as minhas falas. Eu acho que é muito importante a gente entender que a estética negra como um todo ela é negada como bela, independente das estéticas que a gente resuma assumir, seja o cabelo trançado, cabelo solto, cabelo a nossa estética não é vista como normal. A gente historicamente é tratado num outro lugar, que é o outro do outro, o exótico, o diferente, né? A beleza anormal. Se você é vista como uma negra bonita, vão tentar te atribuir traços, identidades brancas. Então, você é bonita porque você remete a uma coisa branca, porque o branco é o belo, o branco é o bonito, o branco é o aceitável. Eu acho que na questão da afetividade, o que impacta na minha visão não é necessariamente o cabelo em si, mas é como a estética negra, o sujeito negro, ele é visto como o outro, o exótico, o que não existe, aquele que não é bonito, que não é belo, aquele que não é desejável, sabe? Então, é óbvio que na minha visão de mundo, a forma como as pessoas te enxergam é muito nesse lugar. Eu digo que na minha realidade negra, arquiteta, é 24 horas as perguntas se eu sou realmente o que eu sou, você realmente é isso, você realmente pensa assim, você realmente cria esses projetos. A gente sempre está numa posição de que a gente não é visto como pensante, que a gente não é visto como pessoa capaz de definir as coisas, a gente nunca é visto como normal, como pessoas que querem, como pessoas que pensam. Então, eu acho que isso afeta muito, para mim, a visão do outro sobre. E até o desejo do exótico, né? Que é um desejo do eu quero conhecer, quero experimentar, quero saber como que é. São falas que me enojam, porque são falas muito corriqueiras e que as pessoas acham que é, inclusive, uma forma de elogio. Eu acho que esse lugar, ele é não lugar, ele não é um lugar aceitável, ele não é um lugar que é confortável para a gente estar. Então, eu acho que a gente precisa normalizar as belezas negras, normalizar as existências e possibilidades negras, para que elas sejam vistas num lugar de belo mesmo, de bonito, de aceito, de desejável pelo que a gente é, e não numa construção do exótico, do diferente, da experimentação, sabe? Do quase como se eu estivesse fazendo uma experiência química em me envolver com uma pessoa negra. Tipo, agora eu vou descobrir como que é. E essa hipersexualização que a gente ainda vê, inclusive no Brasil, de forma totalmente banalizada, as pessoas não têm nem vergonha de mostrar esse seu lado.
ainda precisa ser quebrada, sabe? Eu acho que a gente ainda tem caminhos e dificuldades em relação a isso. Tanto que um texto que eu fiz e que deu muita divulgação era um texto discutindo a globeleza, discutindo por que no Brasil a gente tinha aquela figura de uma mulher negra, geralmente mestiça, porque até quando quiseram ter uma mulher negra de pele mais escura, foi totalmente rechaçado. E aí essa figura do que surgia exatamente nessa época do carnaval, sambando seminua na TV brasileira, em que ela não falava, em que era só o corpo e tal. Eu acho lindo sambar, eu acho lindo ser passista, eu acho as escolas de samba no Brasil têm uma história negra muito importante, mas por que a mulher negra só era evidente ou ela só surgia nesse lugar, nesse corpo que não fala, nesse corpo que não está ali para reforçar a ideia do desejo, a ideia do sexo, a ideia... E aí existe toda uma discussão, inclusive, do porquê mulheres negras não eram colocadas em outros lugares. Hoje a gente fala do Brasil, das inúmeras novelas brasileiras, dificilmente você vai ter uma novela com mulheres negras que não sejam amantes, que mulheres negras que não sejam... que não estejam num papel que elas só fazem isso, que esteja só relacionado ao sexo, mesmo com os avanços, sabe? Então, eu penso muito sobre essas imagens e essa construção do desejo e do exótico, e do que é o exótico, que é aquela coisa que está entre o feio e o desejável, e aquele desejo escondido, e não aquele desejo público. Então, para mim, não é necessariamente sobre o cabelo em si, mas sobre essas construções de padrão de beleza em que, independente das nossos fenótipos, independente das nossas heranças todas, a gente nunca é visto como o padrão mesmo, a gente sempre é visto nesse lugar do outro. Essa discussão sobre o corpo negro, né, o corpo da mulher negra, né, como foi colocado aqui por Stefania, é realmente algo muito relevante, né? Muito relevante. Não tem como discutir racismo, discutir afetividade, né, entre nós, sem acionar essa ideia do corpo. A estética é o que mais apareceu na minha pesquisa, né, como um elemento, né, principalmente de preterimento, né, na infância, mas sobretudo na adolescência, né, na infância não, mas na adolescência, o namoro das meninas negras, né, na escola, e o cabelo e a cor surgiram como elementos significantes. E a intelectual negra Nilma Lino tem um livro belíssimo, que eu me apoiei muito também para poder fazer essa discussão, que ela analisa justamente esses significados no livro, Sem Perder a Raiz, né? E ela mostra como o corpo, a cor, o cabelo são signos muito fortes de identidade negra, né? E, portanto, também de negação, de violência. E o cabelo e a cor aparecem sim, né? Eu sei que o corpo, né, no conjunto, a estética, como Stephanie colocou, ela é vista ou é negada dentro dessa concepção estética mais geral, né, de como nosso corpo negro vem sendo pensado, né, e representado. Mas o cabelo e a cor são signos muito fortes, né? E a Nilma Lino mostra isso. E quando se fala de afetividade também, né? Infelizmente, há uma caracterização, né, em relação a uma preferência do ponto de vista do nosso fenótipo, né? Quanto mais, né, você tem um fenótipo que se aproxima dentro de um padrão de beleza considerado preferencial, eurocêntrico, brancocêntrico, assim, né, uma forma diferenciada de tratamento, assim, uma forma diferenciada na maneira como você se relaciona com esse outro, com essa outra, nesse caso, a mulher negra, né? Então, isso foi algo que, por exemplo, eu não fiz essa discussão sobre o colorismo, mas apareceu na minha pesquisa, apareceu nas vivências, nas narrativas também das mulheres negras. E hoje se chama colorismo, discutir o colorismo. Mas é algo que a gente precisa discutir dentro de uma outra dimensão, certo? Mas significa da forma como o racismo brasileiro foi construído. Tá certo? Aí é preciso entender melhor de como o racismo no Brasil ele foi construído. Ele não foi construído dentro de uma referência bipolarizada.
Nós tivemos no século XX, e eu disse isso aqui, que por muito tempo, nós levamos décadas para derrubar o mito da democracia racial. E esse mito tinha um terceiro elemento, que era o mestiço. Né? Então, essa ideia desse elemento intermediário, ele também é um intermediário quando se trata das relações, mesmo que seja no campo de uma preferência exótica, né? Mas eu penso muito, mais uma vez, em Lélia Gonzalez, né? Quando ela falava daqueles 3 tipos de representações, né? Que falava do terceiro tipo, que era a mulata tipo exportação. Certo? Então, esse tipo de representação também joga um papel, né, muito importante também nas escolhas afetivas, também do ponto de vista do preterimento, também do ponto de vista da elaboração do corpo, das características do corpo, do fenótipo. E isso é algo que a gente ainda precisa também aprofundar mais, discutir mais, não é? Mas é algo que eu percebi também. Né? Então, tem uma relação muito forte. E esse exemplo que a Stephanie deu da Globeleza é fantástico, e como o nosso poder de mobilização, né? De intervenção, de recriação, como nós conseguimos interferir, né? Nesse tipo de... Eu passei minha adolescência toda, né, Stephanie, boa parte, né, vendo a Globeleza, e aquilo para mim era muito natural, né? Eu passei parte da minha adolescência e todas nós queríamos ser a Globeleza, lógico, porque era a única representação que nós tínhamos, né? Naquele momento, de mulher negra numa mídia televisiva. E aí é interessante como isso já vem mudando. Eles nem mais colocam, e quando colocam, já colocaram dentro de uma outra representação, dentro de um outro padrão, né? Que não esse hegemônico. Então, isso tem a ver com a nossa intervenção, com a nossa crítica, né? Com o nosso... Isso significa que essas questões que nós estamos colocando aqui, que elas são passíveis de mudança, que nada de fato, como se trata no plano das relações sociais, culturais, nada é natural, gente, não pode ser naturalizado. Não pode ser visto como trabalho da naturalização. Né? É algo que muda com o tempo. E sabe o que foi engraçado, Ana? Quando a gente falou sobre a questão da Globeleza, muita gente disse que essas mulheres negras são conservadoras, sabe? E é muito significativo como tentam usar discursos que nem são nossos, né, de conservadorismo, quando a gente questiona um lugar único de sexualização. A gente não estava dizendo, vocês precisam abolir a Globeleza, mas por que a única existência de uma mulher negra midiática no maior canal do Brasil e talvez da América Latina é na época do carnaval e com uma mulher negra seminua? Por que ainda não temos mulheres negras médicas, mulheres negras professoras, mulheres negras intelectuais sendo colocadas de forma que se cria o destaque? Qual é o lugar que está sendo dito para as outras mulheres e crianças negras que eles podem ocupar? É só esse o lugar de destaque, de visibilidade? E aí, quando a gente fala sobre isso, vem homens brancos e mulheres brancas dizer esse conservadorismo, liberdade, sexualidade, como se o nosso corpo ocupasse o mesmo lugar que de mulheres brancas ou de qualquer outra pessoa. Nosso corpo não é um corpo branco, né? É um corpo negra, né? Então, essas complexidades, né? Porque é complexo mesmo, né? Quando se fala de racismo no Brasil, que a gente sabe, a gente experiencia isso, né? Mas eu falo do ponto de vista desse reconhecimento, desse conhecimento de que a gente fala através da nossa experiência, de que sempre, cotidianamente, né, nossos corpos são violados. Então, eu acredito que isso vem mudando, Stephanie. Eu acredito que isso aos pouquinhos, né, mas eu tenho constatado uma pequena mudança do ponto de vista da nossa representatividade. Claro que a gente precisa mudar muita coisa ainda, tá certo? Mas eu vejo, e você é um exemplo disso, vocês são um exemplo disso, né? Então, é isso. Posso completar rapidinho? Eu queria destacar aqui, né, que o corpo da mulher negra é praticamente o único corpo, tá, que é objeto de sanções o tempo inteiro. Tá? Ele tem que ser consertado.
ele está sempre inadequado. Tá? Me chamou muita atenção quando eu comecei lá atrás a trabalhar com a comunidade negra, que emergiu esse discurso do empoderamento, da geração em tombamento, através, né, do assumir o cabelo natural. Né? Isso é um processo extremamente complexo dentro da clínica, nem todas as mulheres negras estão prontas, né, para fazer a transição capilar, isso aí é um processo que nos é caro, tá? Para fazer o Big Shop, fazer a transição. Tá? Isso causa muito sofrimento psíquico para muitas mulheres negras. Tá? E aí é interessante, né? Porque o que eu consigo observar? Né? Esse empoderamento ele veio, né, da cabeça, o cabelo está na cabeça. Né? Olha como é que começa pela cabeça. Né? Começa por fora, para depois hoje a gente está discutindo a necessidade de pensar dentro. De pensar a psique, do adoecimento psíquico. Tá? Agora, o que é mais interessante é que pessoas brancas têm se apropriado desse trabalho que nós temos feito a todo custo. Né, de tomar o discurso em primeiro lugar. Por exemplo, é muito recorrente, outro dia eu lancei um vídeo, né, porque uma vez eu apareci com uma peruca lisa, e aí eu recebi muitas mensagens em privado de mulheres brancas que me diziam: ai, mas você fica mais bonita de cabelo natural. Né? E isso é uma coisa muito recorrente, né? De como as pessoas brancas também têm feito um movimento de, né? Porque antes o movimento é feio, é inadequado, não é ideal, está fora do padrão, não serve. E agora é um movimento inverso de também tomar o protagonismo, né, de um trabalho que foi feito por nós. Ai, mas é mais bonito natural. Ai, mas o seu cabelo é bonito, posso tocar? Né? Então, assim, aproveitando que tem muitas pessoas brancas presentes, né, para pensar, né, que os nossos corpos não são públicos, não são postos, né, que nem sempre a gente está precisando da opinião ou de uma mulher branca ou de um homem branco para dizer o quanto somos bonitas ou não, porque eu acho que a gente está fazendo esse trabalho em conjunto, que está dando, né, a todo o nosso custo, e, enfim, a gente contou com muito pouca ajuda das pessoas brancas. Então, esse mérito é nosso. Tá? Então, tenham mais cuidado. É isso. Então, a todas, muitíssimo obrigada. Foi mesmo muito importante a vossa presença. Também, em nome da Alminho, agradeço-vos também. Recebemos aqui muitas mensagens agradecendo e falando que mudaram as perspectivas. Eu espero que tenha acontecido isso mesmo. Foi mesmo fantástico. Em breve entraremos em contato para vos mandar o vídeo, né, da nossa gravação. E é isso. Se alguma tiver alguma coisa para falar mais, esse é o momento. Eu adorei. Que bom. Eu tô seguindo vocês no Instagram agora. Eu achei. Eu já segui a Stephanie. Claro. Mas eu achei você aqui, ó. Porque eu te marquei lá. Ai, me marca também. Agora estamos interligadas. Achei de eu ter Cláudia. Me achem. Aqui eu achei você. Achei, gente. Aqui eu acho tudo nessa rede. Sigam nossas redes sociais, estamos na luta, implementando boas discussões. Olha, só encontrei o Instagram da Ana Cláudia por causa de você, Xênia. Por isso, muito obrigada também. A Xênia é muito rainha das redes. Toda... Olha. Ela me adicionou, disse quem é? É a Xênia que está lá. Eu disse, olha que massa, que bom. Maravilhoso. É isso, temos que implementar nossas presenças, porque a gente tem muita coisa importante para dizer, não é verdade? Exatamente. Bom, queridas, eu, como uma boa filha de Ançã, desejo todos vocês presentes, entendeu? Que os bons ventos da minha mãe maravilhosa lhes tragam, assim, energia de transformação, de renovação, e que a gente possa fazer esse enfrentamento de forma coletiva, porque a gente sabe que a nossa luta não tem sentido, né, que não seja no coletivo.
tá bom? Um beijo enorme para vocês. Linda. Meu respeito, saldo, que seja abençoado o ori dessas mulheres maravilhosas. Muito obrigada pela companhia. Eu peço que minha mãe Iemanjá também proteja vocês, tá bom? Beijos. Vai nos proteger. Beijinhos, muito, muito obrigada. Tchau, E obrigada gente, a todos que estiveram presentes.